Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo das quartas-feiras. Uma alegria aqui nos reencontrarmos novamente para estudarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos aí quase concluindo o estudo do livro, né? Mais 2 semanas, creio que a gente termina o estudo. Então, um abraço fraterno a todos, aqueles que acompanharão esse vídeo em outro momento, que não conseguem estudar aqui conosco ao vivo, mas sei que muitos acompanham em outros momentos. Deixo aqui o nosso abraço fraterno. E a todos que aqui estão conectando, a nossa alegria em recebê-los aqui, participando conosco do estudo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 26 de abril de 2023. Nosso boa noite aqui, a Rose, pelo Insta, a Mendes Falcone aqui também, e aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier do Face, nosso boa noite, nosso abraço a Silvia Mourige, Ellen Rejane, Sonilda Gomes, Edna Markovics, nossa amiga sempre estudando, Fátima Dida, Sandra Parisi, a Regina Cifuentes Matias, que assim seja, muito boa noite. Quem mais aqui? Esse minutinho que passa rápido, às vezes é que eu perco a sequência. A Elaine, Gabriele, Thiago, Helena Neves, Najib Saba, Paulo Souza, Helena Maria, boa noite, muito obrigado, Helena. A Sandra Paulino, Edna Markovics, né, desejando seu boa noite. A Rosane Ide, Filosofia Espiritual aqui no Insta também. Nossa amiga Ideia, Jânio Saraiva, quantas amigas e amigos. Graça Barbosa, Luci Faria, Fátima Chaves, Helena Maria Barbosa, Paula Souza, que legal, viu? Aparecida Ferreira, Aurezina, Francisca Rosa, Nádia Regina Araújo, Elaine Clemente, Cleide Lima. Muito feliz por ver a presença de todos aqui, muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação conosco. Lembrando que esse estudo é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Espiritismo Brasil Chico Xavier pelo Facebook, e retransmito também pela minha página do Instagram, que é paulo_Sampaio. E esses vídeos, né, dos estudos eu deixo salvo em meu canal no YouTube, aqueles que quiserem acessar um vídeo anterior, né? Temos também lá no canal um estudo de O Livro dos Espíritos completo em 100 vídeos, né? Então basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio no YouTube. Aqueles que quiserem se inscrevam no canal, será uma alegria. Muito obrigado pela presença, viu? Muito bem-vindo, Filosofia Espiritual, a Zilma Teófilo e o meu irmão Sampaio, psicanalista, aqui chegando também. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Maria Andrade Cirino aqui conosco também. Boa noite, Ana Maria. Bem-vinda, viu? E vários amigos e amigas que foram conectando. Eliane Ferreira, Marli Trindade, Maria Boneberg, querida amiga. E tantos outros amigos que já estão aqui conectados. A Ruth Maria Diogo, Zuleide Carvalho. Essa turminha aqui é bem dedicada, sempre aí mostrando presença, né? Muito legal. Pessoal, hoje então nós vamos estudar o capítulo 26, né? Lembrando que o livro tem 28, só vão restar aí mais 2 capítulos, né? A gente deve concluir esse estudo nas próximas 2 semanas, né? Se correr tudo bem. E hoje então, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né?
Rogamos então inicialmente a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos envolva em sua santa paz, que abençoe nossos lares, que nos dê a clareza de raciocínio a todos nós, para que saibamos aproveitar esses ensinos que receberemos nesta noite. E agradecemos assim ao Mestre e aos Espíritos amigos que nos ajudam a todos, com certeza. Então vamos lá, pessoal. No item 1, capítulo então 26, item 1, Kardec coloca o tópico dom de curar. E ele diz assim, segundo uma passagem que está no Evangelho de Mateus, tá? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então esse capítulo, meus amigos, minhas amigas, vai tratar sobre a questão delicada, né, de que nós não devemos comercializar com as coisas do alto, né, com as coisas sagradas, com as coisas espirituais. Principalmente, né, o ponto forte aqui desse capítulo, nós vamos falar à frente, trata sobre a mediunidade, né, que não se deve cobrar, né, pela prática mediúnica, pelos benefícios que a mediunidade proporciona a outras pessoas que nós sabemos. Então, aquele que detém, né, a faculdade mediúnica, que está trabalhando com ela, levando benefício a outros, né, às vezes pode se perder pela vida, né, se empolgar com esse dom, né, entre aspas, e pensar até em cobrar, né, como a gente sabe que existem alguns irmãos que não são espíritas, geralmente, que têm mediunidade, porque a mediunidade está por toda parte, não só no espiritismo. Então a gente sabe de algumas irmãs, alguns irmãos que acabam cobrando, né? Trabalham com a mediunidade para tirar algum benefício financeiro, né? Então é nesse sentido, mas não só a mediunidade, a gente vai falar um pouco também, porque pensemos o seguinte, né? Quando a gente tem um talento, né, como Jesus fala na parábola dos talentos, um dom, entre aspas, né? Não é que a gente recebe um favor de Deus em detrimento de outras pessoas. Não é que Deus privilegia alguns de seus filhos e outros não. Não é essa a questão. Porque os dons de Deus, os dons do alto, né? Deus concede a todos os seus filhos que queiram, que se interessem, né, por trabalhar na seara do Cristo, né, de quaisquer formas. Existem inúmeras possibilidades para trabalhar, né, com as coisas do alto. Então, aqui é no sentido de que tem uma passagem até do Evangelho que diz assim, nós já estudamos, muitos são convidados, todos são convidados, mas poucos são escolhidos, uma coisa assim nesse sentido, né? Então, no sentido de que Deus não favorece nenhum de nós, não é favor especial, mas aquelas pessoas que mostrem interesse, esforço, dedicação para se aprimorar em determinada área, né? De trabalhar com as coisas espirituais, na mediunidade, né? Uma pessoa na oratória, a pessoa que trabalha na casa espírita em várias atividades. Então, todas aquelas pessoas que se dedicam, geralmente recebem o amparo da espiritualidade. Nós recebemos o auxílio espiritual para que a tarefa seja melhor realizada. Então, esse capítulo vem abordar nesse sentido, que a gente jamais deveria cobrar, né, por aquilo que a gente está realizando, porque nós estamos sendo amparados pelos bons espíritos, né? Então que a gente jamais faça um comércio, né, com as coisas do alto. Então seria mais ou menos nesse sentido. E Jesus então orientou aqui, na passagem que lemos, né, no Evangelho aqui de Mateus,
Jesus disse assim: ressuscitai os mortos. Veja que interessante, essa passagem já nos faz lembrar lá daquele episódio de Lázaro, não é? Vocês se recordam do Evangelho? Quando Jesus foi visitar, né? Foi chamado para ver Lázaro, que eles diziam que Lázaro já estava morto, porque ele estava até no sepulcro já, né? Já fazia 4 dias que eles diziam que Lázaro havia morrido. E Jesus disse bem claro, está no Evangelho, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Então, com a doutrina espírita, nós viemos a entender que Lázaro estava acometido de um problema chamado letargia. É uma doença que faz com que paralise todo o corpo da pessoa. E esse problema, essa letargia, dá todas as aparências de morte, né? Quem olha para a pessoa no estado letárgico tem a impressão de que a pessoa está morta, né? Que o corpo morreu. Mas, na verdade, Lázaro estava nesse estado letárgico. E o que Jesus faz não é voltar o espírito ao corpo de Lázaro, porque o espírito não havia se desligado do corpo pelo cordão fluídico, como nós sabemos. Não havia não havia ocorrido a morte, certo? Então, o que Jesus faz é saturar Lázaro, o corpo de Lázaro, de princípio vital, né, da vitalidade, dos fluidos necessários, para que aquele corpo voltasse à movimentação, né, voltasse à vida. Lógico que ele não estava morto, mas ele estava paralisado. Então Jesus restitui os movimentos a Lázaro e ficou conhecido, né, como a ressurreição de Lázaro. No sentido aqui também que ele fala, curai os enfermos, né? Porque Jesus curava instantaneamente, ele estendia as mãos e curava. Ou ele dizia algumas palavras e a pessoa passava a enxergar, passava a caminhar, né? Então, assim, era uma coisa instantânea. E hoje nós sabemos que tem alguns médiuns, né, que trabalham com as curas espirituais. Muitas pessoas até procuram nas casas espíritas, né? Mas nós sabemos que não é lógico, jamais, como Jesus fazia. Não vai acontecer aquela cura instantânea, né? O que pode ocorrer é que a pessoa volte algumas vezes, encontre alguma melhora, né? Mas não uma transformação radical. Mas já é também um auxílio que Jesus ofereceu para que fizessem. Curai, né, os enfermos. E também expulsai os demônios, né? Lembrando que demônio não é um espírito do mal, né? No sentido de que esteja competindo forças com Deus. O demônio nada mais é do que a alma dos homens maus que viveram na terra e passam para a vida espiritual, continuando com a maldade, né? Então tem espíritos chamados obsessores, que são muito voltados ao mal, e que ficou com essa expressão, né, de demônios. Então, a gente entende isso aqui, essa recomendação do Cristo, como no trabalho da desobsessão, para que a gente ajude aos obsediados, para que se libertem, né, desse jugo dos espíritos perturbados. Então, vejam, aqui tem vários trabalhos, né, que Jesus recomenda para que a gente faça no sentido espiritual, e que jamais venhamos a cobrar por eles. Tudo bem até aqui, pessoal? Meu irmão está colocando aqui no Insta, a palavra pode ser usada, né, como uma cura. Falo isso, pois sempre levo o Evangelho de Jesus a todos quanto oportuno, né? Então, a palavra também no sentido de que levar uma palavra de estímulo, de luz, né, de consolo. A palavra também é carregada dos nossos melhores sentimentos, de fluidos benéficos, né? Então a palavra também pode ser considerada um trabalho, né, no sentido de restaurar, né, de auxiliar na saúde, no bom ânimo, né, para que aquele que está numa situação difícil, né, receba as palavras também consoladoras, palavras que soerguem, né? Que consolam, que iluminam, também é, no caso, uma bela oportunidade aí de exercitar a prática do bem, né?
Vamos ver aqui no Face se tem alguma colocação, alguma pergunta. Eu estou muito feliz, eu estou vendo aqui no Face muitos amigos conectados aqui, que alegria, viu? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Acho que eu vou ter dificuldade para acompanhar todos os comentários, mas vamos tentar buscar alguma coisa aqui. Vamos ver. Josiane Oliveira, né, dizendo que perdeu a filha faz 26 dias. Puxa vida, Josiane, olha, nessas horas as palavras não ajudam muito, né? Porque eu imagino a dor que você carrega e todos nós aqui, creio que vamos estar voltando um pensamento de força, de fé para você. E o que mais eu acho que consola, né, Josiane, é saber que ela continua viva. É a única coisa que eu acho que a gente pode dizer, é essa certeza de que ela está viva. Mas a saudade, a gente sabe o quanto é dura a separação, né? Mas rogamos a Deus que te dê forças, que você busque nessa fé, né? Que você busque as forças para suportar esse momento dessas provas duras, né? E lembre que durante o sono nós temos a oportunidade do reencontro e um dia mais futuramente, né, no momento que você retornar também à pátria espiritual, com certeza ela estará lhe esperando. Só posso te dizer que desejamos que Deus te abençoe e te fortaleça e nunca se esqueça que ela está viva, né? Isso eu acho que é o maior consolo. Vamos ver aqui mais. Muitas amigas aqui, amigos deixando seu boa noite, muito obrigado, fico muito feliz, viu? Muita paz a todos. A Paula Souza está dizendo aqui, Jesus me deu o dom antes de eu nascer, o dom eu dou para quem necessita, não sou ambiciosa, não sou gananciosa, as coisas terrestres não me pertencem, que pertence que eu amo meus animais, a natureza e tal. Legal, né? Aí ela escreve bastante aqui, depois o pessoal vai lendo aqui para a gente não ficar, né, preso muito à leitura toda, por nosso tempo é curto, mas deu para entender que a Paula está dizendo aí que tem um dom, né, que compartilha, que não fica preso só a ela. Eu acho que isso é muito interessante porque o dom, né, entre aspas, né, essa capacidade que cada um tem é para ser compartilhada mesmo, né? Para ser colocada a favor de todos. A Fátima pedindo oração por José Davi da Silva, que está internado no Hospital do Amor. A gente faz sim, Fátima, oração ao final, aí você eleva o pensamento na hora da oração, né? A gente pede por todos. O que mais aqui? A Ariane de Moura dizendo que sofre depressão, né? Toque, bipolaridade, ansiedade, insônia. Então, Ariane, a gente, né, cada um tem as suas dificuldades, né, seus problemas, né, suas provas aí, mas te digo, né, busque o tratamento, é lógico, com a medicina, mas também não descuide da parte espiritual, né? Sempre que possível, busque, né, uma boa leitura, tomar um passe, frequentar, se você for espírita, quiser frequentar a casa espírita, né? Tudo isso também te ajuda aí a manter uma certa harmonia, tá? A gente sempre, né, oração, sempre busque também a parte espiritual, além, né, do tratamento da medicina, que é o principal no caso aí, né? Filosofia espiritual aqui no Insta também dizendo, realmente é muito difícil, faz 3 meses que eu perdi meu pai e minha irmã. Essas provas aí duras, né, que a gente enfrenta, a gente precisa se manter firmes aí, né, porque jamais esquecermos, né, meus amigos, que Deus sabe o que faz. Quando a gente tem fé, por isso que a fé é uma questão assim de confiança em Deus. Deus jamais iria permitir que a gente sofresse algo desnecessário. Então essas provas aí difíceis da separação dos entes queridos,
fazem parte, né, de um contexto de evolução, fazem parte para a gente desenvolver certas habilidades, né, experiências que nos ajudam a crescer espiritualmente. Então, desejo aí a vocês que tenham forças, né, resignação, firmeza aí para levar à frente, né? Vamos agora aqui no item 3, né, do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Preces Pagas, tá? E tem uma citação que está no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus também. Diz assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então aqui, né, Kardec vai comentar sobre essa passagem, lembrando esse ponto que faz parte do estudo aqui do nosso capítulo, né, por não cobrar pelos dons espirituais, né? Porque essa era uma prática dos escribas da época lá de Jesus, né, os doutores da lei, que eles como eles eram conhecedores da lei, né, ensinavam sobre a lei para as pessoas, sobre as leis divinas, né? Então eles se sentiam muito ligados a Deus e eles faziam preces, né? E cobravam por essas preces. Então dependia do tamanho da prece que eles faziam, era um valor maior, e as pessoas buscavam esses doutores da lei, esses escribas, porque achavam que por eles serem conhecedores da lei, eles tinham um poder maior nas suas orações. Então as pessoas pagavam pela prece. É isso que Kardec está comentando aqui, né? No sentido de que Jesus disse: dai gratuitamente aquilo que recebeu gratuitamente, para que a gente não venha a cobrar. A ideia está dizendo aqui: quando fui à casa espírita, logo perguntei sobre quanto tinha que dar, mas a pessoa disse que não era cobrado nada. Fiquei desconfiada. Como assim? Pois é, né? A gente sempre tem aquela ideia de que tudo deve ser pago, né? Então, nesse sentido que lemos aqui agora, né, dos escribas que cobravam pelas preces, hoje, graças a Deus, creio que não exista, né? Eu vi um caso aí esporádico outro dia na internet, umas coisas meio absurdas, né? Mas, assim, geralmente isso não existe. Mas a gente poderia entender também no sentido figurado de comprar uma prece, né? No sentido, pessoal, isso é um alerta importante. Às vezes a gente fica com aquela ideia, né, de que certas pessoas têm uma capacidade maior de fazer uma prece. Às vezes a gente pensa que algumas pessoas são mais ligadas a Deus pela sua capacidade de conhecimento, né, de destaque em alguma religião. Então, às vezes as pessoas pedem preces, né, para que outros façam por ela. Vejam bem, às vezes a pessoa não se sente confiante nas suas orações. A pessoa às vezes quer depender da oração de terceiros, imaginando que aqueles outros, né, por serem às vezes religiosos ali, que ensinam a mensagem, podem pensar que essas pessoas têm uma capacidade maior de contato com Deus, né? Então aqui é no sentido de que nós todos venhamos a compreender claramente que a oração é para ser feita por cada um de nós. A gente não precisa depender de terceiros para pedir preces, né? Lógico, vamos fazer um parênteses aqui, é lógico que a oração por muitas pessoas, ela ganha uma força, um poder maior. De repente a gente está atravessando um problema difícil, que a gente sente que quanto mais pessoas puderem orar, melhor. Aí sim, aí é outra coisa, né? Por um momento difícil da vida, a gente pede ajuda, né? Para que outros possam orar em conjunto. Mas não que a gente despreze a nossa própria oração.
né? E no dia a dia comum, que a gente ganhe confiança cada vez mais em nós mesmos, acreditando que a nossa oração também é ouvida. Deus não se prende, é lógico, a preces belas, né, com palavras mais sofisticadas, não tem nada disso. Não são as palavras que determinam se uma prece é ouvida ou não por Deus, né? O que determina são os sentimentos que a gente coloca. Então, às vezes, uma pessoa que faz uma prece rápida, curta, mas que ali naquelas poucas palavras ela derramou seu coração, os seus sentimentos sobre aquelas palavras, essa prece é mais agradável a Deus. Então, para a gente não ficar muito dependente, né? Eu não estou querendo dizer, volto a repetir, não estou querendo dizer que em determinados momentos da vida a gente não possa pedir ajuda a outros, a gente deve até pedir, né? Para que a gente some esforços, para que mais pessoas orem em conjunto por determinada causa. Mas não no dia a dia comum, né? Todos os dias a gente não precisa ficar sempre dependendo de outros. A gente vai aprendendo a desenvolver essa fé, né? Essa confiança de que também nós podemos. E a oração espontânea, meus amigos. Porque às vezes a gente gosta muito de fazer uma oração pronta, né? A pessoa gosta do Pai Nosso, da Ave Maria, da prece de Cáritas, né, para nós espíritas. Às vezes a pessoa pede, me dá uma prece bonita para eu ler, né? Porque pensa que aquelas orações que estão ali, bem redigidas, né, um texto bonito, palavras mais bem colocadas, a gente pensa que ela tem um poder maior, e não é isso, tá? A oração mais simples, né, não tem preocupação com nenhuma palavra. É aquela oração que a gente conversa com Deus, que a gente fala com Ele como se estiver falando com o nosso Pai, é o nosso Pai, né? Que a gente abra o coração e fale com o sentimento. Meu irmão dizendo aqui, orar do grego, orare, né? Abrir a boca. Orar é abrir a boca para Deus, sobre minha ótica, né? Ele está dizendo, é justamente isso, né? Ele traz, né, os termos aí da filosofia, mas é justamente nesse sentido. Esse abrir a boca para Deus, né, é conectar com o Criador. A gente deve buscar o que? A comunhão com Deus. Comunhão com Deus é o que? É sintonizar-se com Deus, é sentir Deus em nós. Porque Deus habita em cada um de nós. Não é Deus quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Então, quando a gente está nessa elevação de pensamentos, nessa confiança maior, Deus, a gente sente Deus mais presente em nós, né? Então esse abrir a boca é como podemos entender, abrir a alma, né? Derramar o coração para que Deus perceba nossos sentimentos. Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Estou vendo aqui muitas mensagens, ao final eu vou ler todas, perdoe-me por não conseguir aqui com certeza reproduzir todas, né? Mas vamos buscar alguma coisa aqui que for possível. Filosofia espiritual dizendo aqui, uma vez orei por uma criança que estava com muita febre, abracei a criança e senti o calor da febre se evaporar. Então, olha que bonito, né? Isso que foi dito aqui é como se a gente aplicasse um passe, meus amigos, né? Lembra aquelas benzedeiras, né, que pegavam um galinho de arruda e ficava ali orando, né, na criancinha que as mães levavam? Uma mãe, por exemplo, que pega uma criança ali nos braços e faz uma oração, está aplicando um passe, né, com a ajuda da espiritualidade. Então a gente tem que usar muito, né, dessas possibilidades espirituais que todos nós temos. Diego Romão, nosso amigo aqui também, né, bem-vindo. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário aqui para a gente passar. A Josiane
eu não sei se é uma resposta, mas tem uma colocação aqui que está dizendo: alguém aí me informa se pode rezar por ente querido dentro de casa? Justamente, a oração é em qualquer lugar, né? A gente não precisa se prender a templos, uma igreja, uma casa espírita, né? A gente deve orar em qualquer lugar, não tem lugar, né? Naquele momento de tranquilidade, de paz, viu, Josiane? Em qualquer lugar a oração, o que manda é a elevação de pensamentos, né? A conexão com Deus, que pode ser feita em toda parte. Ariane dizendo, né? Vocês não vão acreditar, no Rio Grande do Sul tem uma cidade vizinha, o padre vendeu a igreja, chega a ser cômico se não fosse triste. Meu Deus, cada uma, né? Mas vamos respeitar, né? O Ailton dizendo: não vale terceirizar, mas precisamos colocar nossa vontade e nosso desejo, salvo em condições excepcionais. Sim, que é esse caso que comentamos aí, né? A Fátima Chaves dizendo: eu tenho desdobramento, quase sempre vivo, muitas vidas, e quando estou na matéria, fica analisando tudo que viu e passa a sentir tudo tão real. Vejo além da matéria e me pergunto: será que eu fiz aquilo? É uma forma aí de mediunidade, né, Fátima? Que você vai aprendendo aí com o tempo a lidar com ela, né? Perceber, a trabalhar da melhor maneira, né? A Eliane dizendo: dai de graça o que de graça recebeis, que é justamente o tópico aqui, né? Adair Alves, tudo bem, Adair? Dizendo: oração é uma conversa sincera do fundo do coração com Deus. É justamente isso, né? Ana Maria Andrade dizendo: como é bom conversar com Deus, que é isso mesmo. Que mais aqui? O João Franco dizendo, né? Orar deve ser um hábito, como respirar 24 horas por dia. Justamente, João, muito bom. A oração, né? Eu creio que eu imagino por mim, às vezes a gente faz poucas orações, né? Porque a gente tem aquela prática de orar cedo e ao dormir. Mas a gente deveria orar em todo dia. Não precisa ser uma oração longa. Mas ali, antes de começar uma tarefa, um pensamento rápido que a gente eleva a Deus e peça, né? Meu Deus, abençoe essa tarefa, né? Abençoe essa minha atividade. É uma oração, é uma conexão com Deus, pede a sua bênção, a sua ajuda, né? Aqui, Filosofia Espiritual colocando: você poderia me dizer porque muitas pessoas que trabalham com cura geralmente são acometidas de enfermidades, das quais acabam morrendo? Então, há essa questão, né? Alguns casos aí, né? Como... Só que a gente, no caso aqui, né, dessa citação de pessoas que trabalham com cura e sofrem enfermidades ou morte violenta, como teve o Arigó também, né? A gente não pode colocar uma regra, tá, para responder isso, porque cada caso é um caso. Vejam bem, esses irmãos que vieram com a mediunidade da cura, nós sabemos que a mediunidade não é um privilégio para alguém especial, para alguém que está isento de problemas. São irmãos que também trazem provas, expiações, né? Então, a mediunidade é mais uma oportunidade para esses irmãos se reerguerem espiritualmente. Às vezes eles trazem dívidas do passado e essa mediunidade vem para colaborar no soerguimento espiritual deles, para que eles se redimam, né, de um passado de erros. Então, pode acontecer que esses médiuns, né, tragam do passado as suas necessidades. Então, eles vão enfrentar problemas, morte violenta, enfermidade, para a gente entender que não é porque alguém traz uma mediunidade de cura, que é alguém especial que vai ser favorecido. Não. O próprio Cristo disse: aquele que quiser seguir meus passos, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha bem o que está escrito ali. Tome a sua cruz, quer dizer o quê? Jesus não isenta seus trabalhadores daquilo que tem que passar. Não é porque um médium vem realizando obras notáveis no bem, que ele não terá de expiar o seu passado, de ser provado nas suas necessidades. Então, não há uma regra geral, mas são irmãos que muitas vezes, né,
trazem necessidades espirituais aí do passado reencarnatório. Vamos à frente? Agora nós vamos no item 5, tá? Tem uma passagem, pessoal, nesse item 5, ela é um pouco polêmica, né? Eu digo polêmica porque vocês vão ver que algumas pessoas entendem de uma forma, outras entendem de outra. Legal. Porque essa passagem mostra uma atitude de Jesus que, né, me parece estranha. Vamos ler, a gente comenta. Mercadores expulsos do templo. Item 5 do capítulo 26, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meios de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então aqui vocês vão recordar, né, aquele momento em que Jesus entra no templo e diz aqui a passagem, né, que ele derruba mesas, que ele acaba ficando muito irritado com aqueles, porque estavam então, né, algumas pessoas fazendo um certo comércio dentro do templo, estavam vendendo ali, né, animais até, né, vendendo algumas coisas dentro do templo que era considerado um templo religioso, de dedicação à religião, né, à oração. Então, lógico que é algo estranho, né? Isso incomodaria. Mas o que eu acho, no meu ponto de vista, né, concordo com aqueles que dizem que essa passagem deve ter algum problema, porque não dá para imaginar Jesus derrubando mesas, agredindo, sendo, né, de certa forma até violento com as pessoas. Porque ele sempre falava sobre mansuetude, sobre perdão, sobre caridade, sobre tolerância, né? E de repente ele é tomado de ira, de agressividade. Eu acho também que essa passagem precisaria ser melhor compreendida. E eu encontrei na internet, num site da Federação Espírita do Paraná, tem um site chamado Momento Espírita. Oi, Eliana, minha amiga, tudo bem? Bem-vinda, viu? Muito boa noite. Que bom, aqui com a gente também. Nós estamos no capítulo 26 do Evangelho, no item 5, tá? Então, nesse site da Federação Espírita do Paraná, eles colocam ali, pessoal, como a gente poderia dizer? Eles colocam um ponto de vista sobre essa passagem, tentando entender o que poderia ter ocorrido, né? Não no sentido de Jesus ter derrubado as mesas, ter agredido ninguém. Eles dizem assim: pode ser que tenha ocorrido da seguinte forma, diz o site, tá? Que Jesus, vendo a situação ali dos vendedores, né, ali dentro do templo, os vendilhões, né? Ele então, ao ver aquelas pessoas, o seu olhar penetrou fundo no olhar daqueles que estavam vendendo e começou pelo olhar, Jesus mostrando pelo olhar que não estava satisfeito com aquela atitude deles, que Jesus não aprovava aquela atitude primeiramente pelo olhar. E em seguida eles dizem, então as palavras de Jesus, de certa forma recriminando aquela conduta, né? Orientando que aquela não era a melhor conduta, eles dizem, as palavras de Jesus soaram como chicote, vejam bem, não que Jesus teria agredido, mas suas palavras poderiam ter, né, pela autoridade moral de Jesus tão grande, então com aquela energia das suas palavras e do seu olhar,
ele ter, né, feito com que aquelas pessoas se sentissem, percebessem o seu erro. E então essas pessoas apressadamente deixaram o templo e na hora que saíram acabaram por derrubar mesas, né? Naquela fuga meio apressada, ali desnorteados pelo olhar de Jesus, pelas palavras que Jesus teria dito a eles, né? Chamando-os a atenção para aquele ato reprovável, né? Que eles estavam fazendo, comercializando, né? Num local considerado da prática religiosa. Então, a gente poderia aqui extrair o espírito da letra, entendendo no seguinte, que não se deve comercializar com as coisas divinas, com as coisas sagradas, né? Não devemos jamais misturar as estações, porque aquilo que é de Deus, aquilo que é da parte da essência da alma, da religião, não misturar negócios, né? Dinheiro, cobrança por aquilo que se faz. É nesse sentido, então, que a gente entende aí, né, essa passagem que poderia ter interpretada dessa forma, né? Eu acho que ficaria mais sensata do que imaginar Jesus, né, de uma certa forma agressiva, derrubando mesas e agindo de uma forma até violenta, como parece, né, na passagem aí do Evangelho. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Face, que são vários amigos aqui, muito legal, viu? Muito obrigado aí pela participação de todos. A Ítala Cortes, nossa amiga, dizendo aqui, eu rezo sempre, principalmente quando vou sair, faço o sinal da cruz pedindo proteção. Muito bom, Ítala. Isso que a gente estava comentando, né? Que a gente deveria orar mais, né? Então, antes de qualquer atividade, por exemplo, vai sair de casa, é uma prática muito boa que você tem, né? De pedir, né, a proteção do alto, né? A gente não sabe o que vai encontrar pelo caminho, que a gente esteja sempre em oração, muito legal. A Pamela Nayara pedindo oração também, a gente vai orar ao final, quem quiser deixar um copinho com água, tá? A gente pede, se possível, que os irmãos espirituais possam fluidificar as águas. A Helena Neves dizendo, é bom conversar com Deus em silêncio, né? Sentindo que Ele está ao nosso lado, é justamente isso. Aquela oração, quanto mais ali, né, quietinhos, buscando ligar a Deus, né? E a gente sente, né, dependendo da nossa elevação de pensamentos, a gente vai sentir mais a presença de Deus em nós. A Silvana Rego dizendo aqui que está vendo lá de Barra do Garças, em Mato Grosso. Muito legal, muito boa noite, viu? A Cleusa Bueno, nossa amiga. Quem mais aqui? A Rosilene Turler também. O Ailton dizendo, Jesus nervoso, um tanto estranho. Então, é justamente isso, né? Essa passagem, eu creio que ela vai ser melhor entendida ainda um dia, né? Porque não combina muito com a atitude de Jesus, que sempre foi demonstrada, né? A Romilda dizendo aqui, está com problema na internet, Romilda, boa noite. Mas depois você vê o vídeo, né? Se lembra também, tem no meu canal, eu deixo salvo, é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube, tá? Depois se quiser buscar. A Isabel Rodrigues dizendo que é a primeira vez, muito bem-vinda, Isabel. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, se você quiser estudar conosco, tá? Será muito bem-vindo. O que mais aqui? Muito bom, mais amigas chegando, bem-vindas, boa noite para todas. A Maria Helena Butião pedindo vibrações também, né? Pela amiga, Dona Maria Augusta Marques da Silva, que está na UTI do Samaritano. A gente vai fazer a oração ao final, Maria Helena, aí você leva o pensamento a ela e a gente pede por todos, tá bom? Vamos aqui agora para o item 7. Item 7 do capítulo 26, tá? Que eles estão chegando. Mediunidade gratuita. O meu irmão perguntando, podemos orar para os animais? Podemos sim, eu oro muito. Eu creio que nós sabemos até, meu irmão, que existem espíritos, né, nas diversas atividades incessantes do mundo espiritual.
tem espíritos que são protetores dos animais. Alguns espíritos recebem a tarefa de zelar pelo bem dos animais, por cuidar daquilo que é possível, né? Então, há espíritos que cuidam nesse sentido. Então, eu tenho por hábito pedir, sim, peço ajuda às vezes, né? Até para algum passeio fazer com eles, para que a gente tenha proteção, que fiquem em paz, que não aconteça nenhum problema. Pode sim, né? E ideia dizendo, o que você acha de certas religiões ter um comércio bem acentuado? Então, a ideia, essa questão, né, das religiões que existe, né, essa certa cobrança aí pelos dons divinos, né, pelas coisas do alto, a gente não poderia emitir uma opinião, porque a gente poderia estar julgando, né? Baseando aqui pelo Evangelho, dá a entender que não seria a melhor prática, né? Porque a gente está muito claro nesse capítulo aqui que não se deve, né, cobrar por aquilo que recebemos gratuitamente. Mas cada um, né, realizando sua parte, a gente tem que pensar que mesmo as religiões que possam fazer uso dessa prática, né, também proporcionam benefícios a muitos dos seus fiéis, né? Então a gente não pode jamais olhar pelo lado que a gente não considera bom, vamos dizer assim, porque eles também desenvolvem um bom trabalho. Então tudo a seu tempo, né? Creio que um dia perceberão, se é que está errado, possam um dia mudar isso, né? Então a gente evita, né, de dizer se é isso ou não, mas para nós aprendemos que não seria o melhor caminho, né? Vamos aqui então para o item 7, quando Kardec faz um comentário, mediunidade gratuita, que ele diz. Ah, legal, pois nada, que isso, eu que te agradeço. Ele diz assim, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Obrigado, Eliana, minha amiga. Bem-vindos todos que estão chegando aqui conosco para o nosso estudo. Então aqui sobre a mediunidade, que é o ponto forte, né, desse capítulo, pessoal. Porque nós estamos dizendo no sentido geral, qualquer trabalho, né, que nós realizamos na questão espiritual, né, na casa espírita, lógico que a gente não deve cobrar por nada, mas a gente deve pensar que não é só cobrança no sentido de receber um pagamento, não é só isso, né? Porque existem várias formas de cobrar, entre aspas, porque às vezes a gente realiza um trabalho, a gente jamais deveria esperar qualquer forma de recompensa por aquilo que é realizado, por um talento divino, aí, né? Por um dom que a gente pode dizer, por uma capacidade que temos, pela inspiração do alto para realizar algo no bem, na prática religiosa, né? Na tarefa espiritual. Então, se a gente realiza algo de bom nesse sentido, a gente não deve esperar essa paga, não só no sentido financeiro da questão, mas também qualquer forma de recompensa, né? Nem presentes, nem elogios exagerados, nem um endeusamento que às vezes a pessoa fica, né, elevando aquela pessoa, colocando, né, na posição de destaque, achando que a pessoa é o melhor médium, né, o melhor isso ou aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem outras formas de se cobrar, né? A gente fica às vezes esperando essa recompensa, né? Essa forma aí de pagamento, entre aspas, né? Então a gente deve aprender a oferecer o nosso talento, né? Cada um tem o seu, compartilhar na divulgação da mensagem do Cristo, né? Trabalhar na causa do bem, tudo que fizermos em favor do bem, da paz, da divulgação da mensagem do Evangelho, jamais esperar nenhuma recompensa, né? É nesse sentido.
e a mediunidade, né, que é a principal condição aí, porque muitos médiuns, infelizmente, ainda cobram, né? Sabemos de médiuns não espíritas, né, que a pessoa não conhece a doutrina, não podemos também julgá-las porque desconhecem aquilo que seria o melhor. Então, muitos irmãos e irmãs aí com uma faculdade mediúnica, que nem entendem bem como é, acabam, né, explorando como um comércio, como uma atividade, né, financeira, né? Então, a mediunidade que nós recebemos gratuitamente, que é uma ferramenta, né? A mediunidade é uma possibilidade a mais para aquele médium, né? Para aquela médium também, se, vamos dizer assim, trabalhar até para se melhorar espiritualmente. Porque nós já compreendemos que o médium não é alguém especial. O médium não é alguém favorecido do alto, que não tem os seus erros do passado, né? Muito pelo contrário. O médium traz também, como qualquer um de nós, muitos problemas, né, das reencarnações passadas, e a mediunidade é mais uma possibilidade, né, dessa pessoa se redimir dos seus erros. Então, a pessoa que faz bom uso da mediunidade, ela está abreviando o caminho na reparação dos seus males passados, né? Ela está trabalhando no bem, porque a gente pode reparar com amor, né? Ou a gente sofre as dores da expiação. Então, melhor que a gente trabalhe no bem para reparar o mal feito em encarnações passadas. Então, a mediunidade, a gente tem que entender que é uma bênção de Deus. É uma oportunidade que a gente tem para trabalhar no bem e reparar os males, né? Crescer espiritualmente, proporcionar alívio, auxílio a quantos possam se beneficiar dessa faculdade. Então, por exemplo, um médium de cura, né? Quantas pessoas buscam a cura? E a gente vê que, infelizmente, muitos irmãos se perdem nessa tarefa, né? Começam bem e depois acabam desviando ali para caminhos não muito, né, indicados, acabam se perdendo na tarefa, infelizmente. Mas é uma tarefa concedida do alto para que a pessoa trabalhe no bem e coloque à disposição de todos sem nenhuma espera de recompensa. E aqui a gente se lembra, né, do Chico, que foi o maior modelo, com certeza, da mediunidade com Jesus, né? O Chico, aquela pessoa que deixou lições para muito tempo, que marcaram, né, na nossa vida. O médium que quiser seguir nessa tarefa com Jesus, se espelhe, né, na mediunidade de Chico Xavier. Porque aquele médium que mostrou, apesar da sua carência de recursos, né, materiais, uma pessoa que lidava com pouquíssimos recursos, né? Sabemos até pelo filme que o próprio pai lhe pedia para que buscasse ajuda através dos seus livros, né? E ele sempre mantendo fiel a essa condição: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nunca aceitou um centavo, né? Chico, que recebia doações de até veículos, a pessoa dava a chave na mão dele e ele já repassava à frente para fazer bom uso para alguma instituição, para o bem de muitos, né? Então eu creio que a mediunidade do Chico é o maior exemplo. É lógico que é um missionário, né? Nós outros estamos aprendendo o caminho pelos exemplos abençoados que ele deixou, mas que sirvam sempre de lição para todos aqueles que trazem a faculdade mediúnica, né? Para que possam se espelhar nesses bons médios que fizeram bom uso da mediunidade, né? Meu irmão colocando aqui: a mediunidade é uma missão voluntária ou compulsória? Olha só que legal essa pergunta, muito boa. Porque a mediunidade então é imposta, né? Ou a gente escolhe? O que vocês acham? É lógico que Deus não impõe nada, né? Não impõe, não é jamais compulsória, porque o espírito, antes de reencarnar, ele faz o planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório,
os bons espíritos orientadores irão colocar a possibilidade de da prática da mediunidade, dessa faculdade mediúnica que possa ajudar na tarefa, a ser realizada. Então o espírito, na maioria das vezes, pode aceitar a tarefa no mundo espiritual. Aí o que pode acontecer, que leva a essa confusão da compulsoriedade, é que às vezes a pessoa chega aqui encarnado, a faculdade, a gente não pode esquecer que ela está radicada no organismo, ela depende do corpo, então a pessoa já nasce com predisposição orgânica para a faculdade mediúnica. Então o corpo já nasce preparado para isso. Vejam que já é algo que vem pensado antes da reencarnação. Aí o que acontece? A pessoa aqui encarnada, o médium, aqui, depois de encarnado, esquece o que foi planejado e ele diz, não quero trabalhar com a mediunidade. Não tem problema. Mesmo assim, não é obrigatório, Só que as pessoas dizem, se você não trabalhar com a mediunidade, sua vida vai dar tudo errado. Não é que é um sentido de castigo, Não é nesse sentido. O que acontece é que quem traz a mediunidade, ele tem as antenas, ligadas para o mundo espiritual, as antenas que captam as outras influências espirituais. É como uma antena que busca outras mentes espirituais. Ele atrai para si, porque os espíritos percebem ali a possibilidade do intercâmbio. Mas se a pessoa não quer trabalhar com a mediunidade, que é um direito dela, é livre-arbítrio, não quer dizer que ela interrompa a faculdade. Ela continua médium, a gente não pode confundir as coisas. A pessoa não quer, mas ela continua médium. Então o que pode acontecer? Se ela não tiver uma boa conduta moral durante a sua vida, ela sofre a influência de espíritos perturbados, perturbadores, que acabam prejudicando essa pessoa, até em obsessões, ou por sintonias que não são boas, Então essa pessoa acaba sentindo a influência ruim, não como castigo porque ela não quis usar, mas porque as antenas continuam ligadas para o mundo espiritual. Então, nesse sentido, acho que fica claro que ela não é compulsória, é uma escolha, e aqui também, se não quiser, apesar de ter escolhido antes, a pessoa pode não querer trabalhar com a mediunidade. A Shirley Santana, nossa amiga aqui também, bem-vinda, Shirley, boa noite, viu? Deixa-me ver se tem mais algum comentário, a gente vai fazer um último trechinho aqui para encerrar, então. Reinaldo César está dizendo aqui no Face, boa noite, gostaria de saber se a reencarnação é obrigatória e se a pessoa não quiser voltar, como é? Aí é diferente da mediunidade. A reencarnação, veja bem, se o espírito disser não quero reencarnar, vamos dizer com as nossas palavras, bem simples, que Deus teria aí, Reinaldo, uma tolerância, Porque nós sabemos, Reinaldo, que tem espíritos que habitam regiões trevosas do mundo espiritual, que eles se sentem dominadores naquelas regiões. São espíritos altamente intelectuais, com grande potencial intelectual, mas que dados à prática do mal. Então, inteligências voltadas ao mal. Esses espíritos habitam regiões trevosas do mundo espiritual e dominam mentes mais frágeis, mentes mais ingênuas, que eles acabam dominando pela sua capacidade mental. Então o que acontece? Lá onde eles habitam, mesmo que são lugares ruins espiritualmente falando, eles se sentem no comando, no domínio. E esses espíritos geralmente não querem reencarnar. Então Deus tolera, Deus espera, os espíritos vão tentando ajudá-los a repensar essas atitudes, mas chega uma hora, Reinaldo, que tem um limite também, Deus tem a tolerância, mas para o bem desses espíritos, destaquemos bem isso, não como castigo, porque Deus ama todos os seus filhos, todos, e esses também. Então Deus, por amá-los muito,
por perceber que eles estão excedendo na prática do mal, Deus faz o quê? Vai trazer esses espíritos à carne novamente, pelas reencarnações chamadas compulsórias. Aí sim, existem reencarnações compulsórias. O espírito vem, mesmo que queira ou não queira, porque passou daquele limite da tolerância. Então o espírito, ele é adormecido no mundo espiritual. Quando desperta, já está unido à nova mãe. Lembrando que isso é para o bem, né? Para que eles possam devagarzinho ir se libertando desse apego tão ferrenho com a maldade, né? Para que eles voltem a um caminho melhor. Afinal de contas, todos serão reconduzidos ao caminho do bem. Mais cedo ou mais tarde, né? Deus não tem pressa, mas um dia voltarão ao caminho do bem. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Legal, a Ruth respondendo aqui para a amiga, né? Obrigado, Ruth. Dizendo que seja bem-vindo e venha sempre, é muito esclarecedor, e o Paulo é muito didático, facilitando o entendimento. Fico feliz, obrigado aí por auxiliar, né? Aqueles que estão chegando, muito obrigado aí pela sua gentileza. O que mais aqui? Legal, né? Gicida Santana, muito bem, Silvia Vaz, nossa amiga, Sérgio de Palma, quantos amigos e amigas aqui, muita alegria. Ercília Machado dizendo aqui, pensava que quem não praticasse a mediunidade, sendo médio, seria muito prejudicado em sua evolução. Então, não é que é prejudicado no sentido de um castigo, né, Ercília? Mas é nesse sentido que comentamos, porque ele está desperdiçando uma oportunidade de usar uma ferramenta para o seu bem, para a sua evolução. Então é como se a gente rejeitasse um remédio que iria nos ajudar a curar de alguns problemas, de alguns males, né? Mas é uma escolha, né? Obrigado, Fátima, dizendo que foi muito boa a resposta, fico feliz. Legal, Reinaldo, que bom então. Vamos mais à frente aqui então. Vamos então concluir o assunto aqui de hoje. A hora passa tão rápida, né, pessoal? Já é 9 horas, a gente vai envolvendo aqui no assunto que nem percebo a hora passar. Para a gente concluir então, Kardec faz aí no comentário, né, que o melhor médium, portanto, se a gente falar assim, qual é o melhor médium, né, que a gente pode considerar? Algumas pessoas poderiam dizer, será que é aquele que faz uns efeitos mais, né, potentes, realizam certos fenômenos, né, com a mediunidade? Seria aquele que trabalha mais? Então, o melhor médium é aquele que tem maior sintonia com os bons espíritos. Esse é o melhor médium. Porque só vai ter sintonia com os bons espíritos o médium que apresente humildade, devotamento, abnegação, né, que trabalhe nesse sentido de altruísmo, de dedicação à causa, aquele médium que está preocupado justamente em servir. Ele não está preocupado em ser servido, né? Então aquele médium que se dedica, porque olha, eu falo isso, a mediunidade é para aqueles que conduzem bem a faculdade, é um trabalho bonito, porque o médium às vezes está lá numa salinha, no fundo, lá no centro, que ninguém está percebendo o seu trabalho, mas ele está realizando discretamente o seu trabalho. Ninguém às vezes está percebendo, mas ele está trabalhando com Jesus, na mediunidade abençoada, dando o seu melhor, comparecendo todas as semanas, se preparando para a reunião, trabalhando-se moralmente para oferecer-se como o melhor instrumento nas mãos da espiritualidade. Então esse médium vai ser bem visto aos olhos da espiritualidade superior. Então esses terão, né, sintonia com os bons espíritos. Esses são os melhores médiuns, né? Então quem tem uma mediunidade, não se preocupe com fenômenos, né, com um elogio de aprovação de outros. Quem aprova é Jesus, né? Que faça o seu trabalho discreto, silencioso,
mas com dedicação, com amor, né? E lembrando só um detalhe sobre mediunidade, né? Porque Moisés, muitos dizem que Moisés proibiu a prática mediúnica. E realmente consta na Bíblia que Moisés, né, teria proibido, não no sentido de que a prática mediúnica não deva ocorrer, mas é que a época de Moisés, em primeiro lugar, que a mediunidade existe, porque não se proíbe algo que não existe, né? Então, como a mediunidade já existia naquela época, as pessoas da época usavam da mediunidade para coisas frívolas, né? Para conversar com os espíritos, pedindo coisas materiais, para que eles resolvessem problemas das suas vidas particulares. Então era um intercâmbio complicado, né? Desrespeitoso, sem recolhimento. Então Moisés, na época, percebeu que essa prática não era dada, não era feita de forma séria, né? E acabou proibindo os excessos, né? Proibindo essa prática irresponsável, a gente poderia até dizer. Porque mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, né? Então fica aí o recado, né, desse capítulo. Legal a ideia, muito bom, obrigado. Fica aí, acho que o recado, né, para todos nós que trabalhamos de alguma forma, não só, a mediunidade é o principal ponto aqui, mas não só a mediunidade, qualquer um de nós que tenhamos uma atividade na casa espírita, que nos dediquemos a um trabalho, né, com a inspiração do alto, né, nos colocando como instrumentos de Deus para o bem na terra, cada um realizando a seu modo, né, de várias formas. Todos nós temos que ter esse cuidado de não esperar essa paga, né, esse pagamento no sentido de uma recompensa, de um elogio exagerado, de um endeusamento da nossa personalidade, né? Que nós nos sintamos servidores, né? Da melhor maneira, simples, com humildade, tentando fazer o nosso melhor, porque assim a gente encontra a inspiração do alto, né? E percebemos que a maior parte não somos nós quem fazemos, a gente acaba sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus e de Jesus, para que os bons espíritos atuem, né, sobre nós de uma forma ou de outra, na mediunidade ostensiva ou às vezes na inspiração, né, que nos ajuda muito a trabalhar na prática do bem. Tudo bem, queridos amigos? Estamos encerrando aqui, vamos ver se tem mais algum comentário. Tem muitos agradecimentos aqui, fico muito feliz. Eu que agradeço a todos vocês, viu? Pela presença, sempre uma alegria. Vocês são muito generosos, muito fraternos. Muito obrigado de coração a todos. Vejo todas as mensagens, leio tudo com calma ao final. Agradeço muito. A Helena Neves está dizendo aqui, olha, meu irmão, eu ficaria a noite toda escutando esses esclarecimentos, porque é muito importante para um aprendizado. Muito bondade sua, Helena, muito obrigado, viu? Mas a mensagem realmente é inspiradora sempre, né? Estudar o Evangelho realmente é algo gratificante. O George Lucas, né, tá fazendo uma pergunta se roda de Sansara simboliza com a espírita ou é outra religião. Então, ô George, eu não conheço exatamente, se alguém aqui quiser responder, não é prática espírita, tá, Jorge? Mas eu não sei de que crença religiosa aí faz parte a roda de Sansara, tá? Se alguém quiser responder aqui, a gente passa para o nosso amigo George. Neolete Pires dizendo, para ser um grande espírito é necessário tipo obrigação, o amor, a fé e a verdadeira caridade, mas sem uma humildade grandiosa, nada vai adiante. Muito bem colocado. A humildade é a base, né? A base das outras virtudes. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Zenaide, Aparecido, todos que estão deixando aqui os seus agradecimentos, tantos elogios aqui que não mereço. Muito obrigado de coração. Fico muito, muito feliz. Convido vocês, então, para a gente fazer a nossa oração final. Muitos amigos e amigas aqui pediram orações, né? Por algumas pessoas até internadas no UTI, que a gente possa pedir auxílio aos bons espíritos
Vai lá, ideia. Bom evangelho para você. Obrigado pela tua presença, viu? Boa noite. Então convido vocês para nós buscarmos nesse momento a união com Deus, nosso Pai. Buscarmos agora no silêncio do nosso coração mostrar a Deus as nossas necessidades, pedir a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê bom ânimo, porque as provas da vida são difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis na Terra, mas a oração é o nosso recurso de encontrar forças, de buscar o amparo do alto, e nós perceberemos que não estamos sozinhos, que esses bons amigos espirituais estão por toda parte, trabalhando em nome de Deus e de Jesus, amparando-nos a todos nós que buscarmos com fé, sentiremos essa presença amiga, essas mãos ocultas que muitas vezes nos carregam. Então nós pedimos, Pai, dai-nos força, Senhor. Nos ajude a vencer as dificuldades de cada dia. Nos ajude a sermos mais fortes, tenhamos mais fé, para que a gente compreenda que todas as dificuldades são as provas necessárias ou são expiações que precisamos enfrentar, que nós tenhamos resignação, que nós tenhamos coragem e que nós não desanimemos diante da luta. E nós te pedimos, Senhor, abençoe a todos esses irmãos que pediram aqui, deixaram seus pedidos. Permita que os bons espíritos amigos estejam por toda parte, levando o consolo, a luz, os bálsamos salutar que possa ser depositado nas águas que aguardam para serem fluidificadas. Abençoa, Senhor, todo esse planeta Terra, tão carente de paz, que a gente consiga fazer a nossa pequena parte, Senhor. Cada um de nós que vai despertando para o Evangelho, para esse chamamento do alto, possamos também oferecer a nossa pequena parcela de contribuição na obra do bem. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoe a nossa noite, que tenhamos um sono tranquilo, aproveitemos o momento do desdobramento e possamos aprender, trabalhar, visitar entes queridos, esse momento abençoado do sono. Muito obrigado, Pai, por mais esta vez que estivemos reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, Mestre amigo, pela Tua luz, pelo Teu amor que nos envolve a todos, nos inspirando sempre a seguir nos Teus passos. Fortalece-nos, Senhor, que assim seja. Muito boa noite para todos. Muita paz. Que a gente leve então essa lição de hoje, né? Que trabalhemos com os nossos talentos, trabalhemos com os nossos dons espirituais, sempre pensando que de graça recebemos e de graça nós daremos. Compartilhemos tudo aquilo de bom que temos em nós, tudo aquilo que recebemos a inspiração do alto, possamos compartilhar, possamos colocar a favor dos irmãos em humanidade, porque sem que a gente espere, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quando a gente oferta de coração aberto, sem esperar recompensas, nós sentimos a paz, o envolvimento do alto, essa bênção que vem ser oferecida a todos aqueles que se dedicam, né, espontaneamente, trabalhando em favor de todos. Que jamais esperemos a recompensa, a paga nenhuma, né, por qualquer atividade espiritual
que venhamos a realizar e que aproveitemos para colocar sempre nossos talentos em favor de todos e não façamos como aquele servo mau da parábola, né, que enterrou o talento, que a gente possa multiplicá-los para que assim estejamos, né, semeando o bem, que o bem que nós semeamos é luz para nós espiritualmente. Que esse evangelho de luz seja o nosso roteiro de cada dia. Um abraço fraterno, muito obrigado por essas mensagens tão fraternas que vocês deixam, que me sinto até emocionado ao lê-las, porque leio todas ao final. Muito obrigado de coração. Vocês são amigos e amigas muito queridos aqui, que a gente vai fortalecendo os laços de amizade, mesmo que virtualmente, né? Todas as semanas, que a gente fica esperando o momento desse reencontro. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno.